As orquídeas são famosas pela sua beleza e delicadeza, mas para ficarem assim tão bonitas precisam de muitos cuidados, técnicas que orquidófilos dominam, mas que iniciantes e leigos ainda não conhecem. Por isso, a palestra com o engenheiro agrônomo foi procurada por muitas pessoas que queriam tirar dúvidas e aprender ainda mais técnicas para cultivar orquídeas. Pela própria dificuldade que o pessoal tem em conseguir adaptar sol, a água, alguns ambientes em que não são direcionados perfeito para a orquídea, a gente vai tentar acomodar uma planta para que se adapte àquilo e consiga sobreviver sem ter problema de cultivo. De acordo com o engenheiro agrônomo, as orquídeas são plantas que gostam de sol. 4 horas em local iluminado por dia são suficientes. O cuidado deve ser com a quantidade de água, que deve ser na medida certa. O ideal seria não deixar uma planta dessa, em hipótese alguma, no escuro, na sombra, porque existe aquela ideia de que a orquídea precisa de sombra e não precisa. Ela precisa de sol, pelo menos umas 4 horas de sol por dia. E não errar na água. Ela morre por excesso, por falta dificilmente morre. Tá? É o inverso do que se pensa. Pensa que está seca, tem que molhar frequente para não faltar água e ela morrer por falta d'água. É o inverso. Por excesso d'água, apodrece as raízes e ela morre, vem a morrer por excesso. Existem plantas que, em condições ideais, podem viver 150 até 170 anos. Ainda segundo o engenheiro agrônomo, a maioria das orquídeas, quando bem cuidadas, floresce uma vez ao ano. A floração vai vir uma vez por ano e não adianta você querer fazer adubação constante que ela não vai florir mais vezes, é uma vez por ano só e naquela época. Mas essa espécie de orquídea chamada Vanda pode chegar a ter flores 4 vezes ao ano. Se você tiver um clima semelhante ao que a gente tem na Amazônia, é certeza de dar 3 a 4 vezes no ano. Agora, um clima como o daqui, que é meio frio aqui em Gospé, eu não posso garantir esse tanto, mas pelo menos se acertou a mão, no máximo 2 vezes consegue florir. Uma vez pelo menos é certeza, até 2 vezes consegue fazer florir. Já esta outra espécie, que gosta de baixas temperaturas, pode ter a sua floração induzida, basta colocá-la na geladeira. Ela é uma planta que precisa de frio nas folhas, então você induz a floração dela colocando na geladeira, gerando uma noite fria. Fazendo isso durante 30, 35 dias, você induz a floração dela normal, simulando a natureza, só que você está num processo artificial. Além da beleza, algumas orquídeas têm aroma especial. Essa espécie, chamada Cherry Baby, tem cheiro de chocolate. Se o cheiro estiver fraco, o conselho do especialista é a troca do substrato da planta para que o aroma fique mais forte. Não é que tem alguma coisa que induza ao cheiro nela, é natural dela. Quanto mais forte ela tiver, mais aroma ela vai exalar para atrair um inseto que polinize ela. Você troca o substrato a cada 2 anos, aí não tem como errar, porque o substrato está sempre novinho e as plantas vão desenvolvendo rápido. No cultivo de orquídeas, a escolha do adubo, do fertilizante e até do tipo de vaso é importante para o desenvolvimento da planta. Quem assistiu à palestra aprendeu, por exemplo, que o diâmetro dos vasos deve ser proporcional ao tamanho da orquídea. Eu gostei muito, achei muito interessante, fiquei até com vontade de começar a cultivar a orquídea, né? Parece que é muito difícil, mas como ele falou, nem tanto, né? Aprendi que a gente não pode regar muito a planta, que senão ela acaba morrendo, né? E como ela produzia bastante flor, folhas bonitas, e foi muito proveitosa.